Mais uma vez juntos estamos com vocês para compartilhar mais uma vez, Sandro, o quê? O nosso canal de esperança, o nosso canal de amor de Deus por você, do cuidado dele por você, porque até aqui, Nos ajudou o Senhor. isso. E sabe, Remy, diante de tantas coisas que nós ouvimos, vemos, temos relatos e coisas que andam acontecendo ao nosso redor. Qual tem sido sua visão, Remy? Boa pergunta, Sandra. Qual tem sido a sua visão, meu amigo, minha amiga, você que está nos assistindo neste momento, que você possa refletir diante dos nossos acontecimentos ao redor do mundo, o que você pensa diante do caos que estamos vivendo, né? Apesar de Deus cuidar de nós, estamos vivendo momentos difíceis, né, Remy? E a Bíblia falou que isso ia acontecer, né? Tempos difíceis. E esses tempos difíceis, ele abrange muitas coisas, né? Sim. E as pessoas nos perguntam, por que tudo isso está acontecendo? O que a Bíblia pode nos orientar? O que Deus deixou para nós? Qual foi o recado que Deus nos deixou? Qual o aviso? Tem uma resposta de Deus? Tem. Para isso nós temos que estudar a palavra de Deus. Deus sempre tem resposta, né, Deus Remy? nunca vai deixar você sem nenhuma resposta. Deus não deixa você sem resposta. Verdade, Mi. Eu sei de uma coisa, que hoje, ontem, de ontem para cá, o Brasil ele está em luto, né? Verdade. Você para diante de um fato onde você vê 4 crianças inocentes ali sendo massacradas e você pergunta por quê? Por que Deus permitiu? Onde está Deus? Por que isso está acontecendo? Eu confesso para vocês que ontem eu chorei com a minha esposa vendo essa matéria, algo que a gente não gosta, mas infelizmente chegou ao nosso alcance, nós precisávamos estar atualizado. E quando nós vimos ali o nome das crianças e eu vi que 2 menininhos se chamavam Bernardo e vem justamente o nome do nosso neto, né? E aí passa um filme na nossa mente. E eu sei que passa um filme na tua mente, você que é mãe, você que é pai. Que segurança esse mundo está oferecendo? Nenhuma. Os pais ali deixaram aquelas crianças, foram trabalhar com a certeza que iam voltar à tarde para pegar os seus filhos e de repente recebe uma ligação, de repente liga a televisão e vê uma tragédia daquela. Eu fico imaginando o desespero de uma mãe, de um pai, como eu vi hoje no velório, assistindo o jornal, coisa que eu não gosto de fazer, mas eu tive que estar me atualizando. E eu vi ali uma mãe ajoelhada, um filho no colo e um pai ajoelhado junto com ela e eles lamentando a morte do outro filho. A gente se compadece E diante demais. de uma situação dessa, o que fazer, né? Sim. É dolorido, né, Sandra? E sem contar, Remy, o Brasil, o mundo, eu digo o Brasil porque aconteceu aqui, né? Mas Sim, o mundo todos os dias está em luto, porque sempre tem alguma tragédia, sempre acontece algo. Você também concorda? Não é verdade, está Remy? acontecendo e é o mundo inteiro, né? E principalmente você vê aí fatos que têm atingido demais as crianças, né? E Isso, algo que mexe com a gente é criança, verdade. porque a gente ama a criança é algo inocente. Sim. E muitas vezes ela está passando por uma situação que ela nem entende o que ela está passando. Então, diante disso, o que a palavra de Deus pode nos falar? Eu quero meditar com vocês hoje num capítulo da Bíblia, mas eu vou usar só um verso. Mateus capítulo 24, ele conta a história da volta de Jesus. Mas muitas coisas já aconteciam naquela época. Por exemplo, já acontecia guerra naquela época. O mundo já estava em guerra, Roma dominava o mundo, pessoas morriam de fome, pestes tinha em todos os lugares, a lepra que matava milhares de pessoas, né? Então foram fatos que já haviam e estavam acontecendo. Mas Jesus deixa algo a mais. E eu quero ler esse verso com vocês.
é do Mateus capítulo 24, verso 12, que fala assim, olha, a maldade vai se espalhar tanto que o amor de muitos esfriará. Tem uma outra interpretação da palavra de Deus que diz assim, e por causa da iniquidade o amor de quase todos iriam esfriar. Se esfriariam, né, Se iriam Reni? esfriar. Ou seja, as pessoas hoje não têm mais amor no coração. Infelizmente nós estamos vivendo num mundo sem amor, onde as pessoas vivem cada um por si, e isso às vezes até dentro da própria família. A gente vê casos, visita famílias que é cada um por si, Lamentável. um para o quarto, outro na sala, outro na cozinha, não há diálogo entre a família, não há diálogo entre o pai e o filho, e entre a mãe e a filha, e a gente vê o amor cada vez mais se esfriando. E isso é assustador? Sim, é assustador. Porque você sabe na rua, você sai na rua, você não sabe o que pode acontecer com você. Olha, o caso, né? Numa ocasião, minha esposa, voltando do trabalho, ela foi agredida pelas costas. Graças a Deus que aquele homem não estava com uma faca. Verdade. Então, é uma situação que nós estamos vivendo, e infelizmente vamos viver, mas nós temos que estar preparado, porque ainda vai vir coisa pior. E como estar preparado, Remy, diante disso? Só tem uma solução, é buscar a Deus todos os dias. Eu disse e torno a repetir, você não pode sair da sua casa sem buscar a Deus, sem agradecer pelo acordar, sem agradecer pelo pão e pedir a companhia de Deus para te acompanhar aonde você for. Mas Remy, eu conheço pessoas que andam com Deus, que ora constantemente e tem sofrido muitas coisas, sofre aí assalto, Talvez você tragédia, aí tá talvez sofrendo. você que a gente está falando, mas deixa eu falar uma coisa para você. A palavra de Deus também diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Sim. E quando Deus fala todas as coisas, Ele diz todas as coisas, inclusive as tragédias. E às vezes é necessário uma tragédia na vida do ser humano para ele se despertar, para ele ver que ele precisa de Deus, para ele ver que este mundo realmente está chegando ao final. Esse mundo é mau. O mundo é mau, Uhum. tá? E a gente não tem que se acostumar com o mal. E você não pode se acostumar com isso. Verdade. Você tem que entender que Deus criou o mundo para que você tivesse vida e vida em abundância. Sim. Se Esse você é for na verdade. criação, você vai ver dois fatos curiosos que você não vai encontrar na criação: cemitério e hospital. Deus não criou você para morrer. Deus não criou você para ficar doente. Isso veio a partir do pecado. Mas o propósito de Deus sempre foi que você tivesse vida e vida em abundância. Ou seja, o sonho de Deus era que você tivesse a vida eterna. Deus te criou para você ter a vida eterna. A morte é um intruso no nosso meio. Por isso que Jesus veio para pagar o preço por mim e por você. Quando Jesus é pregado naquela cruz, quando Jesus derrama o sangue dele, ele estava falando: Pai, eu estou comprando os meus irmãos de volta. Eu estou comprando os filhos de volta. Eu estou comprando os meus amados de volta. Então, ou seja, põe isso na tua mente. Quando Jesus foi pregado naquela cruz, amanhã, sexta-feira, né, a gente comemora a Sexta-feira da Paixão, o amor de Deus pelo ser humano. A gente relembra, A gente né? relembra, né? Um dia para você relembrar e meditar. Realmente Né? paixão, né? Hoje, infelizmente, as pessoas elas não levam tão a sério como alguns anos atrás. Eu lembro que quando chegava uma Sexta-feira Santa, mesmo sem seguir religião praticamente, né? A gente falava que era católico, mas nunca ia na igreja. Mas meu pai sempre respeitava e fazia com que os filhos respeitassem esse dia. Tinha um respeito. Tinha um né, respeito, né? Sim. Pelo aquilo que Deus fez pelo ser humano. E hoje, infelizmente, a gente vê as pessoas zombando de Deus,
vê as pessoas brincando com Deus, com algo muito sério, e o preço está aí, que é o pecado. E o salário do pecado é a morte. E quanto mais o ser humano ele brinca com Deus, mais o diabo se diverte e mais consequências vão vir. Agora, Deus é ruim? Não. De jeito nenhum. Deus ele é amor. Deus é justiça. Então o que você fazer, você vai colher. É, aquilo que eu planto, eu vou colher, Sim. né, amor? Não tem como você plantar feijão e colher arroz. É, Se você plantar feijão, você vai colher feijão. sim, Se você plantar coisas boas, você vai colher coisas boas. Vai vir provas? Com certeza. sempre. Sempre. É. Jesus disse: Neste mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, então você vai vencer. Então eu quero falar para você que todos aqueles que aceitam o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, ele é mais do que vitorioso. Amém. Ele tem uma promessa e essa promessa vai se cumprir. Agora, entenda uma coisa: a maldade, ela tem aumentado a cada dia. E Jesus já deixou avisado, então você não está enganado. Se você não sabia disso, hoje você está sabendo. A partir deste momento, você está sabendo que o amor de muitos iria esfriar. E quando Deus fala que o amor de muitos iria esfriar, Ele está falando das pessoas que estão ao nosso redor. Então você não sabe quem está do seu lado. Você sai com a sua família, você vai almoçar, você vai jantar, você não sabe quem está sentado na sua frente, quem está sentado atrás. Quem não garante que aquela pessoa está com uma arma e de repente ela vai disparar nas pessoas por nada? Porque hoje, Estamos infelizmente, sujeitos, né? a vida perdeu o valor. Estamos sujeitos. Estamos sujeitos, não estamos, Sim. Sandra? Nós vimos um crime que aconteceu aí recentemente em Sorocaba. Um homem chutou o carro de uma pessoa e a pessoa simplesmente tirou o revólver e deu 2 tiros nele. E tem casos isolados que a gente nem sabe, Sabe? né, E Mi? quantas coisas acontecem que não chegam ao nosso conhecimento. Sim. Então, amigos, eu quero falar uma coisa para vocês. Não brinque com Deus. Não brinque com o que está acontecendo. Sabe? Tudo que está acontecendo no mundo é para você, se despertar, Sim. para você abrir os olhos, para você vigiar mais, porque Jesus está voltando. Tudo isso mostra que Jesus está muito próximo de voltar. E nós não podemos, sabe, ficar acomodados. Nós temos que ter mais comunhão com Deus. Nós temos que ter mais oração com a nossa família. Nós temos que ter mais harmonia dentro do nosso lar. E falando sobre isso, Remy, a harmonia, a tragédia de ontem mais uma vez mostra para nós o quanto nós temos que valorizar quem está ao nosso redor. Sim. Porque foi de manhã, foi para a escola, foi para a creche, foi para o trabalho, cada um para os seus afazeres. À tarde já não estavam mais juntos. Então, meus amados, valorize cada segundo com a sua família, com a sua esposa, seus filhos. Valorizem cada segundo. Por favor, né, Remy? Gente, dê valor à sua família. Sim. Ame os seus filhos. Sabe? Não deixe para amanhã. Ame hoje. Sabe, se você tem que pedir perdão para o teu filho, para tua filha, para tua esposa ou para o teu esposo, não deixa para amanhã. Peça hoje. Sabe? O amanhã não pertence a nós. Eu falo para vocês hoje que eu estou fazendo essa reflexão com meu coração partido. Porque a gente sente, parece que foi com a gente. Sim. E foi do outro lado do país, mas parece que foi com a gente. Porque foi no nosso país, né? A gente vê muito lá fora do país isso acontecendo, mas agora está acontecendo constantemente no nosso país. Dentro do nosso país, né? E isso cada vez mais nos assusta. Verdade. Então, amigos, em nome de Jesus, não importa a tua religião, busque a Deus enquanto há tempo. Ame,
enquanto você pode. Ame teus filhos enquanto você pode. Dê valor para tua família agora, porque depois que for embora não adianta mais. Sim. Sabe, a gente tem que valorizar as pessoas que a gente ama agora, não é amanhã, é hoje, porque amanhã é mistério. Nós não sabemos do amanhã. Então eu quero que você guarde essa palavra no seu coração. Por causa do pecado, o amor de muitos iria esfriar. Que não E isso está seja acontecendo. E que não seja na sua vida, nem nas nossas nem na nossa vidas, vida, né? não seja o seu caso, nem o nosso caso. Mas que nós possamos refletir, Verdade. sabe? Quando a gente lembrar do que aconteceu ontem, que nós possamos olhar para os nossos filhos, olhar para os nossos netos, abraçar, amar e, sabe, e desfrutar da nossa família. Porque o tempo passa muito rápido e a maldade a cada dia aumenta. Que você reflita, Sim. que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Espírito Santo resplandeça na tua vida. Até a próxima. Beijo no teu coração. Até a próxima. Fiquem com Deus.